Bom, já começa o programa conversando com a pneumologista, doutora Jéssica Polese. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Também converso com a fisioterapeuta Sol Favarato. Obrigada por ter vindo. Jéssica, nesse período agora, né, infelizmente a gente tem aí o nosso ano, pessoas que têm problemas respiratórios e vão tendo crises, mas com o inverno elas agravam. Sim, normalmente no inverno agrava pela temperatura que muda, né, e também pelas próprias infecções respiratórias que acometem mais essa época do ano. Então, os pacientes que já têm problema respiratório, eles tendem a ter exacerbações, tanto de asma quanto DPOC. E isso aí gera um sofrimento grande. Então, tudo que a gente puder fazer para protegê-los é bem-vindo, né? Bom, no dia 21 de junho é comemorado o dia de combate, né, à asma. Quando a gente fala sobre problemas respiratórios, sempre vem as mais graves, que a gente poderia colocar asma e a DPOC? Sim, a asma tem uma particularidade, ela é uma doença muito prevalente, né, e aí inclui crianças, adultos, idosos, né, e hoje a gente tem tratamentos muito bons, então eu costumo falar que hoje é inadmissível você ter uma internação, uma morte por asma, porque a gente já evoluiu muito em termos de tratamento, as medicações são realmente eficazes. Então, mas por que ela piora no inverno? Pela falta de cuidado nessa prevenção? Também, às vezes você tem uma asma que você não controla muito bem, e essa época pela mudança do tempo ou por algum outro fator ambiental, hoje a gente vai ter muito, agora a gente pode ter também, as pessoas começam a tirar roupa de dentro dos guarda-roupas que estão fechadas há muito tempo, e aí começa a mexer em armário para tirar roupa, e isso aí para mim só serve para uma coisa, desencadear a crise na pessoa que estava quieta. A gente devia ter feito isso antes, né? Antes, então nem guardado roupa, eu costumo falar que roupa ele não pode ficar guardando. Então, assim, nessa época as pessoas fazem isso que gera um problema grave, né? Além disso, tem a própria infecção respiratória. Então, você pega um paciente que estava indo mais ou menos, e as pessoas se acostumam a viver mais ou menos, né? Eu costumo falar assim, as pessoas se acostumam a viver com um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de tosse, e acham que aquilo é normal na vida delas. Então, nessa época que vem alguma coisa que agrava, acaba por tornar essa doença muito mais grave. Então, é uma falta de cuidado e mais uma situação ambiental que, às vezes, pode estar aí interferindo e fazendo piorar e agravando ainda mais. Eu queria saber, Sol, você trabalha com crianças e adultos? Sim. Atualmente, eu só trabalho com crianças, né? Mas eu já trabalhei com adultos também, mais no setor hospitalar, que era a área que eu atuava anteriormente, né? E aí, como é que você descobriu, como é que começou esse trabalho? Quer dizer, você faz um trabalho de fisioterapia respiratória com essas crianças? Sim, no caso da asma, a fisioterapia ela tem fator preventivo e também na agudização da asma mesmo, né? Que é o primeiro socorro no hospital. Então, ela trabalha na crise e na intercrise. No caso da crise, são desenvolvidos trabalhos, né? A gente usa alguns aparelhos dentro do hospital que faz com que esse paciente diminua o esforço respiratório dele, né? Associado a broncodilatadores para poder manter aquela pressão no pulmão, facilitando a oxigenação e diminuindo o trabalho respiratório. E na fase de intercrise é a fase de prevenção, que é quando a gente atua com manobras de desobstrução brônquica, que tira secreções pulmonares. É uma massagem que você faz, né? É como se fosse uma vibrocompressão no pulmão, né? Você faz essa vibração e essa vibração ela desloca fluidos, né? Secreções que estão ali, tanto em uma parte do pulmão quanto na outra. E essa secreção, ela sobe e aí, pela fisioterapia, você consegue fazer o paciente expectorar essa secreção. E eu fico imaginando isso num bebê. Então, no caso de bebê é diferente de adulto, né? O bebê, tudo é passivo, né? O bebê, ele não ajuda a gente, por exemplo, na expiração forçada, que é o que a gente pede para o paciente fazer uma força para poder expectorar. Então, a gente faz a manobra de vibrocompressão para poder tirar essa secreção pulmonar e a gente usa uma sonda para poder aspirar essa secreção do pulmão do bebê, né? Alguns tossem, deglutem e aí sai nas fezes normal. E nas crianças maiores, né, de
sei lá, 4 anos a 12 anos, que também costuma exacerbar a asma, porque os tratamentos são frequentes, como a doutora falou, mas pode acontecer de poeira, né? A gente tem um clima também propício, um dia está quente, um dia está frio. Então, assim, essas crianças a gente atua na prevenção. Trabalhos respiratórios, fortalecimento da musculatura respiratória, porque está em fraqueza, essas crianças, elas usam a musculatura acessória, então é um desgaste muito grande. Então a gente atua nessa parte postural, né, para a criança poder manter uma postura. Um bebê já pode ser diagnosticado com asma? Ou não, ele é um progresso? Normalmente quando ele é muito novinho, normalmente é uma infecção respiratória que dá, né? Que você não pode dizer que é asma ainda não, principalmente quando ele é recém-nascido. À medida que ele vai evoluindo é que a coisa vai evoluindo. Ela falou o lance da secreção. A asma, ela tem uma característica, ela tem uma secreção dura, ela forma rolhas mesmo, ela obstrui o pulmão formando rolhas. Então, quanto menor o brônquio, você imagina um bebê, mais fácil dessa rolha fechar esse brônquio e não ventilar essa parte do pulmão. Então, isso realmente vira um problema sério, principalmente nos menores. Os adultos isso é menor, porque você tem um brônquio maior, então para poder obstruir isso já é menos ruim. Mas uma característica da asma é uma expectoração dura e difícil expectoração. E algumas vezes as pessoas descrevem como se fossem moldes do próprio brônquio, porque ela é tão dura que ela faz como se fosse um moldezinho dentro do brônquio. Nossa. Aqui eu queria lembrar as infecções respiratórias, que também são muito comuns nesse ano, desencadeando a asma, sinusopatia e outras infecções secundárias bacterianas. Então, assim, lembrando que a gente pode prevenir de algumas maneiras, né? Claro. Então, o resfriado comum, que é o mais frequente, que piora muito o paciente respiratório, a gente tem que evitar lugar fechado, evitar aglomerados. Se tem uma pessoa tossindo, se tem uma pessoa com sintoma, afastar do ambiente onde tem uma criança, um idoso, uma pessoa mais susceptível. Isso são coisas óbvias. Tá num lugar fechado, abre uma janela, vai para perto da janela, deixa o ar circular. E aí eu deixo aqui a observação da própria meningite e da tuberculose, que também tem a ver com lugares fechados. Então tá frio, as pessoas têm a tendência de aglomerar e fechar tudo. Isso vira um outro problema. Além disso, também você lembrou antes de começar o programa sobre a vacina, né? Sim. Primeiro que esses doentes, né, que têm asma, têm DPOC, eles têm direito à vacina contra a gripe que está disponível no posto de saúde. Eu não me recordo porque acabou o período de campanha, mas acredito que se você procurar, você pode achar ainda alguns postos que eles precisam se vacinar, né? Uma coisa é o resfriado comum, que esse é mais bobinho, tá um pouquinho de secreção nasal e tal. Isso aí normalmente melhora com 3 a 5 dias dos pacientes que é respiratório, vai piorar muito e aí vai dar mais trabalhos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gripe. A gripe mata mesmo, a gripe é febre alta, a gripe leva para UTI. Se pega um paciente respiratório desse, causa um transtorno enorme. Então, assim, você vacinar vai ser um super avanço para você não pegar esse tipo de gripe, essa gripe que mata. Então, a gente corre aí a boca miúda, o pessoal fala, eu vacino e fico muito mal e passo mal e aí toma vacina e fica gripado. Tem um monte de coisa. Na literatura isso não existe. A gente vê esse relato da população, isso é uma cultura popular que é falado, mas na hora que você vai para os livros, para os artigos, não, o custo-benefício de você vacinar em massa é muito maior de qualquer efeito colateral que se possa vir a tratar. Então fica aí, tem que vacinar. É verdade, fica esse alerta. Isso é para a gente poder entender, hoje para fazer esse trabalho de fisioterapia, para poder ajudar um bebê, por exemplo, você faz uma visita a esse bebê, o quê? 2, 3 vezes por semana? Então, detectando, né, através do pediatra, a gente faz a visita domiciliar, ou se a criança precisar de cuidados mais intensivos, ela vai ser internada, mas aí vai de acordo com a avaliação que a gente faz nessa criança, né? Pode ser que necessite até de 2 vezes ao dia, dependendo de cada caso. Porque a mãe sozinha não vai conseguir fazer. Sim, porque também a secreção, ela só vai passar quando o processo inflamatório estiver estabilizado. Então, assim, durante alguns dias, até antibiótico, corticoide fizer efeito, a gente vai ter que desobstruir o alvéolo. Então, precisa, às vezes, até de 2 vezes.
3 vezes ao dia, entendeu? Porque muitas vezes esse bebê não consegue nem mamar. Sim, sim. Nossa, e aí prejudica, né, o outro, não dá pra ele ficar forte. Sim, e então, assim, a gente vai diminuindo a partir de avaliações diárias, né? Até a alta do paciente. Normalmente, quando é um caso, assim, né, de bronquiolite, alguma coisa assim, dura no máximo 8 sessões. Os bebês também têm uma recuperação muito rápida. Então, isso favorece muito, né? E fazendo um ambiente mais favorável, né? Sim. Isso tudo vai ajudar no tratamento, porque né? a fisioterapia, ela não vem só com um tratamento específico do fisioterapeuta, né? São orientações que a gente faz à família, né? O próprio paciente. E esse, seguindo as orientações, facilita, né? Sua reabilitação. Sem dúvida. Importante é você prevenir, importante é mudar o seu ambiente, arejar a sua casa, né? Começar por aí. Não começar a tirar agora seus casacos. Tenta esperar, vamos esquentar um pouquinho esses dias. Eu não sei como é que eu vou falar a previsão do tempo agora, vou ver como é que vai estar. Mas tome cuidado aí com a sua saúde. Obrigada, tá? Só pela sua presença. Jéssica, obrigada. Sempre um prazer recebê-la.